No bairro Zerão, região urbana de Macapá, um espaço que já foi símbolo de lazer e convivência comunitária, agora se transformou em um grave problema ambiental. O balneário Maradona, às margens do Igarapé Fortaleza, está sendo usado como um ponto de descarte irregular de lixo e entulho. Segundo denúncias, o proprietário da área estaria cobrando para que caminhões depositem resíduos no terreno, prática que acontece diariamente. O material despejado inclui restos de construção, até móveis, pneus, plástico e vidro. 2 licenças emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão afixadas no portão da propriedade. Elas autorizam aterramento de tanques e atividade de reciclagem, mas não permitem o depósito de lixo, como mostram as denúncias. Quem analisa os possíveis impactos desse tipo de descarte é Jéssica Santos, especialista em resíduos sólidos e professora na Universidade Federal do Amapá. Sim, tem aquela possibilidade de que era realmente um canal, um igarapé, um olho d'água, e aí esse proprietário fez a ampliação dessa área, né, e agora ele está colocando resíduos ali, fazendo o aterramento sem a permissão dos órgãos ambientais competentes. Aí sim, isso seria um crime ambiental, né? Inclusive tem legislação que prevê que é crime você colocar resíduos sólidos em lugares que você não tem permissão para isso, né? A Lei 9.605, de 98, ela fala sobre a questão dos crimes ambientais. E aí ela tem no seu artigo 54 que causar poluição lançando resíduos em lugares que você não tem permissão para isso é crime, né? E crime, inclusive, passível de reclusão. Então, se esse lançamento fosse numa área pública, numa praia, por exemplo, num igarapé público ali que não fica numa propriedade privada e, de certa forma, prejudicando a população de ter acesso ao lazer, à recreação naquele ambiente, aí sim seria um crime, né? Mas, olhando as imagens, o que parece é que são antigos viveiros. Então, tem que ser feito todo um estudo para saber o que realmente tinha naquela área, para poder entender a história dela e ver se esse proprietário de fato está certo fazendo o aterramento ou não, né? Se é algo dele, ele tem todo o direito à propriedade, mas se eram áreas de preservação permanente, se eram igarapés que foram usados para essa finalidade e agora estão sendo aterrados, isso aí tem que ser bem analisado. Além dos danos ambientais, o caso levanta uma série de questionamentos jurídicos. Embora haja licenças afixadas no local, nenhuma delas autoriza o descarte de lixo da forma que está sendo feita. O advogado Roberto Coelho esclarece o caso do ponto de vista legal. Um lixão a céu aberto, como costumeiramente as pessoas costumam dizer, são áreas urbanas ou rurais onde existe o descarte de resíduos sólidos de forma indiscriminada e sem o tratamento adequado do lixo. A gente sabe que o impacto ambiental do descarte indiscriminado de resíduos sólidos pode acarretar impactos ambientais do ponto de vista da fauna, da flora e das próprias comunidades que vivem ao redor desse ambiente. Então é por isso que é importante você ter o licenciamento adequado para que o tratamento desse lixo seja monitorado pelo poder público e não cause prejuízo ao meio ambiente. A nossa equipe de reportagem encontrou no portão desse balneário 2 licenças. Uma permitia reciclagem de papelão, né, outros resíduos, e a outra o aterramento de 2 tanques. Essas licenças, elas são adequadas para o descarte de lixo naquele local? A questão das licenças são atos administrativos, né, que são feitos pelos próprios órgãos da administração, tanto estadual quanto municipal. Mas quando a gente fala de áreas urbanas, em que a gente sabe que a fiscalização deve ser ainda mais efetiva por conta da proximidade da população, nós precisamos de licenças específicas para exercer qualquer tipo de atividade. Aliás, cabe aqui falar que existe uma política nacional de resíduos sólidos, que vem tentando justamente, através de uma política nacional, ou seja, em apoio com a União, com os estados e com os municípios, reduzir o número de lixões. E justamente nesse fator que você está falando, a importância das licenças é justamente fazer com que essas medidas sejam progressivamente reduzidas. Então, a licença para o descarte de resíduo sólido, em teoria, ela tinha que ser específica, porque o simples fato de existir uma licença para fazer a reciclagem não autoriza o proprietário daquele imóvel, daquela propriedade, a fazer daquilo um lixão ao céu aberto. Como eu falei anteriormente, é necessário ter uma fiscalização sobre o tratamento que esse lixo está recebendo, e não pode configurar impactos ambientais, como pode estar acontecendo nesse caso, através de um descarte indiscriminado, ou seja, sem fiscalização. As licenças, elas eram da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
E quem fez a denúncia para a gente foi a população, né, os moradores do entorno ali do balneário, de uma área urbana de Macapá. Então, como é que eles poderiam formalizar essa denúncia? A proteção ao meio ambiente, em teoria, ela é uma responsabilidade, ela é de competência do Ministério Público. Então, é um crime ambiental que, se configurado, o Ministério Público é o titular dessa ação penal para, claro, após as devidas apurações, né, que pode ser feita através do inquérito civil, verificar a responsabilidade do proprietário, né, e, assim, aplicar sanções de natureza civil, administrativa e penal. De natureza administrativa é determinar o fechamento do local e a imediata interrupção das atividades. Natureza civil, o dever de indenizar o prejuízo causado ao meio ambiente, a toda a coletividade, e criminal, para que seja aplicado as penas relativas previstas na Lei de Crimes Ambientais para essas pessoas que são responsáveis pelo dano, pelo prejuízo ao meio ambiente. A situação também já é alvo de apuração pelo Ministério Público do Amapá. Técnicos da promotoria constataram o despejo de diversos tipos de resíduos a poucos metros do Igarapé Fortaleza, inclusive com indícios de queimadas. O promotor de Justiça de Meio Ambiente, Afonso Pereira, fala sobre as providências em andamento. E aí eles trouxeram para nós várias imagens, fotos, tanques de peixe, abriram um espaço para a água cair para lá, para aquele tanque, e tudo assim, totalmente, eu digo, ao arrepio da lei, né? E é essa a conclusão que nós estamos tentando chegar, né, com as investigações que nós estamos fazendo. Já contactamos com a Delegacia do Meio Ambiente, com o Batalhão Ambiental para tomar providências, eles também já foram lá, fizeram levantamentos, e agora nós estamos ouvindo algumas pessoas, né, os que estão jogando entulho ali, os que estão fazendo, aquilo ali é uma área de preservação, não pode ser mexido assim aleatoriamente, tem toda uma situação que tem que ser obedecida. E é essa a nossa investigação, justamente em cima disso. Quando a população veio falar com a gente, a maior preocupação deles ali era por conta do Igarapé, que é o Igarapé Fortaleza, que passa muito próximo dessa área dos tanques. Por ser uma área de proteção permanente, qual a importância daquele Igarapé a importância ambiental daquele igarapé para a cidade, né? Porque é um igarapé que corta a cidade de Macapá. Exatamente, de ponta a ponta, ele vem de muito longe, né? Então, nós estamos verificando toda essa trajetória e o que está acontecendo para tomar as decisões necessárias, se for o caso de ingressar em juízo, para resolver a situação. E quais foram as principais irregularidades que foram identificadas? Muito lixo, né? Muito lixo, estão acabando com tudo ali, e essa poluição aqui, ela espalha para todo o igarapé, né? Então, o pior de tudo é o lixo, né? O lixo, esses movimentos que eles fazem destruindo a corrente natural, né? O espaço natural do igarapé, e isso com certeza vai ter problema aí para quem fez. Quando a nossa equipe foi lá fazer as imagens, a gente encontrou 2 licenças no portão da propriedade, né? Expedidas pela SEMAN. E uma dizia que era para aterramento de tanques e a outra dizia que era para reciclagem de resíduos sólidos. Essas licenças fazem algum sentido para o que está sendo feito dentro da propriedade? Pois é, coincidentemente nós chamamos aqui o representante da SEMAN para ouvi-lo, para tentar entender essa situação dessas placas lá.